em Romanos capítulo 13, versos de 8 a 10. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, escrita aos Romanos, no capítulo de número 13, versos 8, 9 e 10. Nós vamos ler todos juntos. São apenas 3 versos, mesmo assentados, mas de modo reverente. Façamos a leitura, portanto, de Romanos, capítulo 13, versos de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: todos: a ninguém fiquei escrevendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós bendizemos ao Senhor quando nos colocamos agora diante da Tua palavra para estudá-la e clamamos para que através do Teu Santo Espírito o Senhor nos ilumine e também nos edifique. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, e possamos aprender um pouco mais de Ti. É o que nós lhe suplicamos no nome santo de Jesus. Também te clamamos, ó Pai, que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para falar o coração do Teu povo nessa noite e edificar, ó Deus, a vida deles e a minha também. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O cristão está sujeito à lei? Essa pergunta é dúvida, né? O cristão está sujeito à lei? Aí talvez você me pergunte, pastor, depende da lei. Porque nós sabemos que a lei de Moisés, ela era ampla e atingia pelo menos 3 áreas específicas: a área civil, que acaba ficando sob responsabilidade do povo judeu; a área cerimonial, que regia e tangia todas as questões cerimoniais do Antigo Testamento e que já foi cumprida e realizada em Cristo; e a lei moral, que permanece em vigor, e diga-se de passagem, com um entendimento e uma aplicação muito mais severa do que no Antigo Testamento. Basta você lembrar das palavras de Jesus, o Sermão da Montanha, que diz: olha, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar com intenção impura, já adulterou. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém desprezar o irmão no seu coração, considerando como tolo, essa ideia, desprezando, já é assassino. Então veja, a lei moral, ela permanece, porém, de uma expressão muito mais pesada. Então, como eu disse, o cristão está sujeito à lei? Sim. Não mais à lei cerimonial, não à lei civil de Israel, mas também à lei civil nossa, mas principalmente a lei que Jesus referenda e reafirma durante o seu ministério. Mas era comum, irmãos, e nós vemos que quando Paulo escreve, em especial aqui aos Romanos, depois de ensinar sobre a graça, que os cristãos, inclusive da primeira era, da era primitiva, vamos assim dizer, da igreja primitiva, se apoderaram dessa doutrina da graça
E aí, já estavam vivendo de uma maneira que não precisava observar mais nenhuma lei. Há uma tendência, né, assim no ser humano. Quando você vive debaixo de um autoritarismo muito grande, e de repente essa figura autoritária, ou a lei autoritária, não existe mais sobre você, a tendência é você ir para o outro extremo. A tendência é você ir para uma prática totalmente de desprezo à lei. E foi mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja. Olha, já que não precisamos mais do sacrifício, já que não precisamos mais guardar a lei mosaica, já que não precisamos mais do cerimonialismo judaico, então pode-se tudo. E essa postura conduziu inclusive alguns cristãos a pensar que podiam inclusive viver algum tipo de pecado se o espírito estivesse bem com Deus. Isso é condenado de um modo mais explícito pelo apóstolo João, quando ele diz: olha, aquele que vive no pecado não conhece a Deus, na verdade não nasceu de Deus, é ainda filho do diabo. Mas era uma prática da época. Já que eu não preciso mais guardar lei nenhuma, então agora eu não guardo a lei em absoluto e vivo do jeito que eu quero. O importante é a obra de Cristo por mim e pronto, acabou. Isso é graça. E é assim que a igreja estava vivendo, e Paulo, preocupado com essa prática, passa a falar sobre as exigências e a nova lei que pesa sobre os cristãos. Como eu disse, era comum, diante da doutrina da graça e da não obrigatoriedade do cumprimento da lei, em especial da lei cerimonial, que alguns crentes se inclinassem para o chamado antinomismo, que é a oposição a todo e qualquer tipo de lei e a oposição em realizar qualquer tipo de obrigação. Estou na graça, não preciso fazer absolutamente nada, não preciso ter nenhum tipo de obrigação para cumprir. Já fui salvo, pronto, acabou. Não tenho responsabilidade com o meu próximo, não tenho responsabilidade com a igreja, não tenho responsabilidade com nada, é graça. E Paulo fala: olha, talvez eu seja o maior defensor e pregador da graça, Paulo falando, só que não significa que isso vai te isentar de observar uma lei. E a lei que ele passa então a apontar é a lei do amor. Tudo é pela graça, por que me preocupar? Os cristãos poderiam dizer. Mas Paulo, de certa forma, lembra aos seus primeiros destinatários e também a nós hoje, que mesmo sendo a lei mosaica cumprida em Cristo no seu aspecto cerimonial, isso não significava que não exista mais uma lei regendo a nossa adoração, que não exista mais uma lei regendo o nosso relacionamento com Deus, que não exista mais uma lei regendo o nosso relacionamento com o Estado e com as outras pessoas. O cristão não está vivendo solto, largado no mundo, sem responsabilidades. Não é assim que funciona. E aí então Paulo, desde o capítulo 12, enfatiza que no período agora do Novo Testamento, o chamado período da graça, a lei que rege todos os aspectos da vida cristã é a lei do amor. E é por isso que nos versos que lemos, ele diz que, independente da lei, focando a lei moral que ele apresenta, né? No verso 9 ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Isso apontando para a lei moral. E se há qualquer outro mandamento, o resumo é um apenas: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, se nós formos pensar nessa lei do amor e compreendemos de fato o que significa essa lei do amor,
obviamente que nós veremos que o cristão tem muita responsabilidade no exercício da sua fé, no exercício do seu compromisso com Deus, no exercício da sua religiosidade, no exercício do seu relacionamento fraternal, social, familiar. Ou seja, essa lei engloba tudo, e não podemos desprezá-la. Essa é a grande questão. Vemos que o amor torna-se a grande virtude e a base do agir do crente. Torna-se uma verdadeira lei. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 13, quando ele diz que eu posso fazer qualquer coisa para Deus, com qualquer tipo de dom, mas se eu não fizer com amor, qual que é o valor daquilo lá? Nenhum, não vale nada, não vale absolutamente nada. É como um som, é como um bater com um sino. Veja só. Então, algo que, esse amor que Paulo trata, é algo que é devido a todo aquele que crê na graça que recebemos em Cristo Jesus. Fomos libertos do peso da lei, no sentido cerimonial, mas ao mesmo tempo comprados para vivermos sob a lei do amor. Agora, é preciso entender essa lei do amor, porque senão você cai numa prática que não tem nada a ver com o amor cristão. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Um pai que ama o seu filho, o próprio Deus usa esse exemplo em Hebreus. O pai que ama o seu filho é um pai que disciplina, é um pai que admoesta, é um pai que